Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos à gravação de mais um episódio do podcast Além do Metro Quadrado, podcast imobiliário aqui da cidade de Jundiaí. Eu, Jardel Martins, estou aqui com meu irmão Souzinha. É isso aí, Martins. Vamos para um podcast aí com uma convidada muito especial, né? Muito especial, ela é de Brasília, sócia diretora da Moni Imóveis, uma das maiores influencers hoje da atualidade do mercado imobiliário nacional, hein? Além disso, palestrante do Conecta Imóvel, o maior evento da América Latina para o mercado imobiliário, e também host de um podcast que é o Pensamento Imobiliário. Minha amiga Ariane Palaoro, seja bem-vinda. Nossa, gente, que anúncio, eu fiquei emocionada. Ele tá falando de quem mesmo? Esse currículo seu tá demais, né? Tá lindo, amiga, parabéns. Obrigada, Jardel, pelo convite. Obrigada, Souza. Fico muito lisonjeada com o convite, né, de estar aqui com vocês. Tenho certeza que será ótimo o bate-papo. A gente que agradece você ter vindo participar aqui com a gente tá muito feliz que você aceitou. E é isso, vocês estão vendo eu com a mesma camisa do episódio anterior, talvez. É porque eu não troquei mesmo, tá? Então podem me julgar à vontade. E Souzinha, recebendo nossa amiga aqui, a Ariane, vamos começar perguntando para ela aí como que a Ariane Palaoro, esse nome, ele embola a minha língua. Palaoro. É, que eu sou paraense, chique, né, amiga? Então, Então, o negócio é chique. a Ariane Palaoro. Isso. Como que ela começou no mercado imobiliário para ajudar aí a inspirar as pessoas que estão começando agora? Fala um pouquinho da sua história pra gente, amiga. Vamos lá, vamos do iniciozinho, né? Eu entrei no mercado imobiliário em 2008. Eu entrei como atendente do setor de locação. Só que eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Quando eu entrei lá na imobiliária, eu pensei, qual que é o cargo máximo que eu posso chegar aqui? Gerente de locação, pois é esse cargo que eu quero. E com 6 meses eu já virei gerente de locação. Nossa, na rápido. imobiliária, rápido. E aí, entrei nesse mercado de locação que não é de Deus. Quem trabalha com locação, eu sei da sua dor, meu amigo. Compartilhamos. A gente pode dizer que dessa água a gente nunca vai beber, mas enquanto eu lembrar dessa água, não beberei jamais. E aí eu entrei no mercado como gerente de locação e fui caminhando. E aí eu saí da imobiliária em meados de 2011, mais ou menos. Fui trabalhar em outros segmentos. Trabalhei como coordenadora da Minha Casa Minha Vida, ajudando... na época que era meu chefe, né? Ele construía Minha Casa Minha Vida, então eu coordenava esse movimento, só que eu não era corretora. E aí, em 2013, eu recebi um convite, que é hoje meu sócio, para ser gerente de locação na imobiliária dele. Eu atendi ele foi meu cliente. E eu lembro perfeitamente, falei assim, Ariane, vem trabalhar comigo, eu tô montando uma imobiliária. Eu falo assim, nossa, muito obrigada pelo convite, mas eu não aceito. Isso por telefone. Aí ele, não, Ariane, vem conversar comigo, vai ser bem legal. Eu falei assim, não, eu te agradeço, eu não quero trabalhar com locação. Não, então faz o seguinte, vem aqui só pra gente conversar, pra você me dar umas dicas. Bater um papo. E nesse papo, eu entrei na imobiliária. Isso em 2013. E aí eu entrei como gerente de locação. E aí eu caminhei, eu entrei na carteira de locação da empresa, tinha 23 imóveis alugados na época. E eu saí da gerência, tinha uns 350. Eu fui em 2016, eu migrei para a parte de vendas, que foi quando eu tive o meu filho. Só que, quando eu entrei para a parte de vendas, Pedro em 2016, eu vi aquela movimentação dos corretores. Quem é corretor sabe. O povo tocando sino, o povo, vendi. Eu, nossa, ser corretor é muito fácil. Quero ser corretora de imóveis, né? Quero tocar o sino, quero ir pro plantão, dia sim, dia não. Era esse movimento que eu via. E eu falei assim, então, isso aí é pra mim, quero ser corretora. E aí, em 2016, em agosto de 2016, eu me tornei corretora de imóveis. E aí eu posso terminar aí o claro, complemento. Continua. Segue o jogo. E aí, em 2016, eu demorei 3 meses para fazer a minha primeira venda. Lembro perfeitamente, um imóvel de 650 mil. Na época, eu acho que eu tirei de comissão em 7 mil reais. Eu falei, meu Deus, eu tô rica. É isso que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. Primeira venda a gente nunca esquece, né? Esquece. Fica gravada. Exatamente, foi assim que eu entrei no mercado imobiliário em 2016. A parte de vendas, no caso. Uhum. E de lá pra cá, Ariane Palaoro entrou em 2016. Isso. Foi só flores, como acontece com todo mundo? Lógico que não, né? Óbvio que não. Quando eu comecei esse movimento do mercado imobiliário, eu era aquela típica corretora, né? Eu gosto muito de contar isso.
Eu ia pro plantão dia sim, dia não. Aí eu ia pro plantão de manhã, à tarde ia tomar sol em casa. Eu ia pro shopping, eu ia tomar café com as minhas amigas. E os meses iam passando, eu falava, uai, gente, por que eu não tô vendendo? Eu tô indo pro plantão, chego no plantão, cadê o lead? Né? Todo mundo, cadê o lead? cliente? Cadê O cliente não quer comprar. Exato. E aí, nessa movimentação, eu sempre fui muito competitiva. Eu sou uma pessoa competitiva. E aí, a imobiliária começou a colocar pódios dentro da imobiliária. E eu falava assim, adoro um pódio. E aí, tinha do primeiro ao quinto lugar. E aí, tinha uma premiação. E aí, eu falei assim, eu quero estar nessa premiação. E aí, eu comecei a ver quem vendia mais na imobiliária. E aí, eu comecei a entender o movimento dessas pessoas que vendiam. E aí, nesse primeiro ano, eu fiquei em terceiro lugar em vendas. Nível da Net Imóveis, não só da Moni, mas da rede que eu trabalhava. Sim. Só que era um resultado, eu vendi no primeiro ano 8 milhões. Para mim, era pouco, perante o primeiro lugar que Sim. tinha vendido 21 milhões, se eu não me engano. Só que eu não tinha aquela constância. Eu continuava, não faltava, ficava em casa, queria ficar com meu filho. Só que em 2018, eu fiz o método CIS, do Paulo Vieira. Vendo ele, gente, com certeza, você que está escutando esse podcast, eu indico demais. Eu fiz o método CIS e li o livro O Poder da Ação, que a gente estava até conversando hoje. Falamos muito sobre isso. É uma dica hoje. que eu dou também de leitura, porque foi aí que eu tive a minha primeira virada de chave. Eu entendi sobre autorresponsabilidade. Eu entendi que se eu não estava sendo uma boa corretora, a responsabilidade era minha. Né? A gente não trata como culpa, a responsabilidade. E aí eu entendi, falei assim, cara, eu quero ser conhecida. E aí, ninguém sabe, mas eu já comecei o meu trabalho, eu contratei um coach, não tinha nem dinheiro, mas eu paguei um coach 10 vezes de R$400. Bacana. E ele já falava em 2018 que eu tinha que estar na internet, que eu precisava gravar vídeos. E aí eu falei assim, você tá louco, eu vou falar o quê? Aí ele pegava o celular e falava, Ariane, grava. Aí eu, cara, me tremia, minha mão gelava. E eu montei, nessa época minha irmã trabalhava comigo, e eu montei o Instagram As Corretoras, que era eu e minha irmã, e a gente começou a postar no Instagram, fazer aquele movimento. E aí a gente começou a performar dentro da rede que eu trabalhava, as pessoas já me conheciam. Aham. E aí eu falei assim, cara, isso dá certo. Mas eu nunca tinha atendido um cliente do Instagram, nada. Eu só fiquei conhecida entre os corretores da minha rede, que já foi um excelente acesso, porque eu já consegui ir na imobiliária, as pessoas já, Ariane, já era muito mais fácil de parcerias. E aí, em 2019, eu engravidei da minha filha, da Maria Júlia, que hoje tem 3 anos, e eu virei gerente da imobiliária. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque eu estava grávida é insuportável, eu enjoei da cara de todo mundo, eu enjoei do mercado imobiliário. Queria ver ninguém na frente. E paralelamente nisso, o meu esposo, ele recebeu um convite para ir trabalhar em Uberlândia, que foi a minha história. Recebeu o convite para ir para Uberlândia e eu achei maravilhoso. Nossa, vou sair do mercado imobiliário, que maravilha. Eu já não queria mais saber de nada. E aí a gente decidiu mudar para Uberlândia. Eu saí do mercado em agosto de 2019, eu estava grávida, e nós nos mudamos para Uberlândia. E lá, em Uberlândia, quando a gente... Gente, eu posso ir conversando assim? Pode, tá Gente, eu interessantíssimo. empolgo. Não, mas a gente só vai acompanhando. Isso, nosso perfil aqui é isso, não vou deixar você falar. E aí, gente, eu recebi o convite para ir para Uberlândia com meu marido. Meu marido, ele é formado em Ciências da Computação. E ele foi convidado por um amigo para desenvolver um programa de... como se fosse um robô para o mercado imobiliário. E aí ele recebeu esse convite, achei uma maravilha. Falei assim, agora chegou o meu dia de glória. Vou ser madame, né? Vou parar de trabalhar. Chegou o meu momento. Chegou a minha glória. Vou poder cuidar dos meus filhos. E meu marido vai trabalhar e eu vou ser a esposa do lar, né? Eu já me imaginava indo no shopping, comprando as bolsas da Gucci, da Louis Vuitton. A nossa imaginação, mulherada, né? Eu tenho certeza que a mulher... Gente, isso aqui é um programa de humor, ok? E aí nos mudamos em agosto de 2019 para Uberlândia. Vendemos nosso apartamento que a gente tinha comprado em Brasília e aplicamos nosso dinheiro nessa empresa. E logo no primeiro mês, a gente descobriu que essa empresa estava passando por algum problema, que esse amigo falava que o dinheiro tinha sido bloqueado, que tinha entrado um dinheiro ilícito, que tinha sido bloqueado, mas que ia desbloquear.
E nisso a gente foi gastando nossas economias, indo. Quando foi em novembro, final de outubro para novembro, a gente descobriu que era uma pirâmide financeira. Que a gente tinha Nossa. perdido todo o nosso dinheiro que a gente tinha colocado lá. Aplicado. E não só o dinheiro, mas a dignidade também, né? Porque a gente vinha passando por vários momentos esperando esse dinheiro cair e nunca caía. E no mesmo mês, eu tive um parto prematuro. Minha filha nasceu de 33 semanas. Não sei se foi ligada a todo o estresse que eu estava passando, mas eu tive esse parto prematuro. Tive que fazer um parto particular, porque o médico, por emergência, ele não cobria pelo plano de saúde. E aí eu tive minha filha e, enfim, eu estava naquele fundo do poço que grande parte das pessoas passam. Eu falo que a gente lambeu, assim, literalmente o fundo do poço. Eu não tinha feito o enxoval da minha filha, eu não tinha fralda para ela, eu não tinha roupa, eu não tinha nada. Tudo que eu tinha sonhado para essa segunda gestação, mais uma vez, foi por água abaixo. Quem é mãe sabe, quando a gente sonha em ter um filho, a gente se prepara para isso, só que não foi da forma que a gente imaginou. E foi aí que eu comecei a entrar numa depressão, eu e meu marido, a gente saiu e a gente se viu sem dinheiro, com luz cortada em casa. Nossa. Eu lembro perfeitamente do meu filho falar assim: mamãe, vamos no shopping comprar uma promoção do McDonald's, a gente não tem dinheiro nem para comprar uma batata frita do McDonald's. Isso marcou muito a gente. E foi aí, nosso decorrer da nossa história, a gente decidiu recomeçar nossa história em Uberlândia, porque meu marido tinha vergonha de voltar para Brasília. E a gente, no final do ano, a gente foi para Brasília para passar as festividades, porque a gente não queria ficar em Uberlândia para não gastar dinheiro. Então a gente foi para casa dos nossos pais, para a gente poder ficar lá, Natal, Ano Novo, e a gente ficou lá até mais ou menos o dia 16 de janeiro. E quando a gente retornou para Uberlândia, vamos recomeçar a nossa vida. Meu marido colocou faixa em Uberlândia todo, vendendo cortina e persiana, que já era a profissão dele antes. E eu falei assim: amor, quando a Maria Júlia completar 2, 3 meses, eu volto para o mercado imobiliário aqui em Uberlândia. É o que eu sei fazer, vamos voltar. E a gente procurou um novo aluguel para a gente poder morar lá. A gente chegou a alugar um apartamento. E no dia da nossa mudança para esse apartamento, o meu sócio me ligou, nesse dia, com a mudança toda na sala, falando assim: Ariane, eu sei o que está acontecendo com você, quais são os seus planos? Meu marido vai alugar uma loja aqui, já voltar até a loja de cortinas aqui em Uberlândia, a gente alugou um apartamento, e comecei a contar os planos para ele. Aí ele falou só: Ariane, eu hesitei muito em te ligar, mas por que você vai recomeçar a sua vida em Uberlândia, sendo que você pode voltar para Brasília e recomeçar a sua história aqui? Você sabe trabalhar em Brasília, a sua família é de Brasília, não faz sentido você recomeçar a sua vida no interior. Num lugar que vocês estavam sozinhos. No lugar que a gente estava sozinho, não tinha ninguém, apoio nenhum. Aí ele falou assim: olha, eu estou te ligando para te oferecer o seguinte: eu vou assinar a sua carteira, vou te pagar R$1.200 de auxílio, volta para Brasília, mora com a sua mãe, volta para sua família e recomeça a sua história. E aí eu voltei para Brasília. Quando eu desliguei o telefone, tava eu chorando, meu marido chorando, aí ele: é pra gente voltar para Brasília? Eu falei assim: é. E aí eu fiz 3 ligações. Liguei para minha mãe, liguei para uma amiga minha e ele ligou para o pai dele. Quando eu liguei para essa minha amiga, ela falou o seguinte: amiga, eu sempre achei que você tinha que voltar. Volta para cá porque aqui é o seu lugar. Vamos fazer o seguinte, eu vou depositar, eu nunca contei essa história, eu vou depositar um dinheiro para você pagar os seus 6 primeiros meses de aluguel. Nessa ligação, ela transferiu na minha conta R$16.000, nessa mesma hora, porque eu não tinha dinheiro. Volta pra cá e recomeça a sua vida. E o pai do meu marido falou a mesma coisa: volta que a gente tá aqui pra ajudar vocês. Dia 3 de fevereiro, foi essa ligação. Dia 4 de fevereiro, eu já estava em Brasília. Já tinha mudado. Muito, muito. Fevereiro de 2020. Todo esse caos que aconteceu na sua vida quando você foi pra Goiânia, né? Pra Uberlândia. Durou um ano. Durou 6 meses. 6 meses. Não, eu fui em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Fevereiro. 6 meses. 6 meses. Que eu fui pro fundo do poço. Nossa. A gente nunca foi rico, né? Só que a gente nunca passou por situações de necessidade, como a gente passou lá. Foi, digamos que humilhante pra gente que nunca passou, mas foi necessário. Eu tenho muito orgulho dessa história. Eu demorei 7 meses para contar minha história para as pessoas.
Eu tinha vergonha e a gente sofreu algumas certas humilhações quando a gente voltou. Uhum. Porque como eu voltei para imobiliária, as pessoas me conheciam antes de eu ter falido e eu voltei para o lugar, as pessoas riam de mim. Porque eu sempre fui vaidosa, eu uso unha, a gente usa um cabelinho para dar uma enchida. E eu voltei realmente, sim, lisa, né? E o povo, eita, antes tinha unha, tinha cílios, agora tá aí sem nada. Tipo, as pessoas riam, as pessoas tiravam chacota com a nossa cara, pelo que a gente viveu. O mercado imobiliário tem gente maldosa. Isso é um Não fato, só- né? Não só o mercado, não só o né? mercado, As pessoas, as né? pessoas. As pessoas não conseguem enxergar quando uma pessoa erra uma falha de percurso. As pessoas te criticam, te jogam pedras. E a gente passou por tudo isso. E voltar para nossa cidade com uma mão na frente e outra atrás foi muito doloroso. Só que quando eu topei assumir e voltar, dia 3 de fevereiro, eu falei, cara, vamos reescrever a nossa história. E aí a gente voltou dia 3. Quando foi dia 23 de fevereiro, foi quando eu comecei a trabalhar no mercado novamente. Com a minha filha, com 2 meses e meio. Nossa. 2 meses e 2 meio, meses você já e estava meio. lá. E isso a gente está falando do ano de 2020. 2020. 2020. Que tava antecedendo a pandemia ali. Para que ia começar Isso, o dia 23 caos, de né? fevereiro começou eu voltei. Quando foi mais ou menos dia 5 de março, eu vi um aluguel de onde eu tinha o meu apartamento. Eu quis retomar tudo aquilo que eu tinha perdido. E meu marido tinha conseguido seguro-desemprego. E aí eu falei assim, ele tem um seguro-desemprego, eu estou recebendo um salário fixo de 1.200 na imobiliária. E ele já estava começando a pegar algum serviço de cortina, foi muito rápido, que ele começou a instalou faixa também em Brasília toda. Eu falei assim, dá pra gente encarar um aluguel. E aí a gente saiu da casa da minha mãe, a gente pegou a chave dia 10 de março. Dia 18 de março fechou tudo. E aí eu entrei de novo no fundo do poço, que eu falei, a gente errou de novo. Como que a gente pega um aluguel e agora tudo fechado? Nossa. Gente, foi um dos piores meses e dias da minha vida. Eu lembro perfeitamente. Crise de ansiedade. Eu já começava a pensar o que eu vou vender para poder comprar comida, pagar o aluguel dentro de casa. E ninguém sabia o que ia acontecer dessa pandemia, né? Só que a pandemia foi uma bênção pra gente. Pro mercado imobiliário. Né? Foi uma bênção. E nesse momento que você voltou, você recebeu esse convite do hoje atual Meu sócio. né? Você voltou já para a sociedade com ele? Não, você voltou para trabalhar como corretora. Voltei, sapatinho da humildade, corretora. Corretora. Corretora 100%. E bem nessa fase de pandemia, aconteceu tudo isso. O que eu percebi que logo no comecinho você deu aquele gás quando você foi meio que desafiada. Colocou um desafio ali, tem um ranking, então não, eu não vou ficar para trás. Foi. Nesse momento, quando você voltou agora, Tinha que daí o deu um ranking gás também. você Tinha o ranking foi isso? também. Você quis... Não, primeiro ponto não foi o ranking. Primeiro Sim, ponto sim. foi levar comida para dentro de casa. A gente voltou com uma dívida de mais de 100 mil reais. Então, a minha meta era quitar as pessoas que tinham emprestado dinheiro pra gente e quem a gente estava devendo. Então, o meu foco foi pagar as dívidas. Então, quando eu retornei, a gente ficou um tempo fechado. Eu lembro que a gente deve ter voltado, o mercado voltou mais ou menos, por meados de 20 de abril, que a gente começou a trabalhar novamente. Eu não sei se aqui foi dessa forma mais ou também. menos nesse período mesmo. E aí, quando a gente foi permitido a gente retornar pro trabalho, pra rua, eu falei assim, cara, o que eu tenho para fazer? E aí, eu e meu marido, a gente bolou uma estratégia. Ele falou assim, amor, vamos fazer o seguinte, você fica no escritório e eu vou pra rua pra você. E meu marido não é corretor, né? Aí ele ia nos bairros em Brasília se passando por cliente, querendo comprar um apartamento. Pega essa dica, corretor. Pega essa dica. E aí ele se apresentava, estou montando uma loja aqui no bairro e eu quero comprar um apartamento. Tem algum apartamento para vender aqui? E o porteiro passava. E aí quando ele, tem do corretor. Ele, não, eu não trato com corretor. Corretor é tudo picareta. E aí nisso, ele voltou com uma lista com 16 contatos para mim. Amor, tá aqui, os proprietários que estão vendendo seus imóveis. Captações. E aí eu peguei essa lista e comecei a ligar para todo mundo. Gente, e nesse ligar não foi fácil. Várias frangas que a gente usa, né? Vários pensamentos ruins que eu não vou dar conta, não sou capaz, não sou merecedora. Como que eu vou falar com esse cliente? E aí eu fui ligando. E nesse de 16 contatos, eu captei 3 imóveis de altíssimo padrão lá em Brasília. Uhum. E aí, com 2 meses dessa ligação, eu vendi uma captação. Eu captei e vendi, que eu ganhei dobrado. Eu lembro perfeitamente, a comissão foi 26 mil reais. Quando eu recebi essa comissão de 26 mil reais, eu falei, Deus, hoje
eu começo a reescrever a minha história. Eu fico até emocionada. Foi o sinal de Deus que eu tive. E quando eu peguei esses 26 mil reais, eu tirei 10% para investir em mim. Eu falei, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Aí eu contratei um social media para me posicionar no Instagram, que foi meados de agosto. Eu já seguia o Ricardo. Eu conheci o Ricardo dia 16 de abril de 2020, através de uma matéria que saiu, que era o corretor que mais crescia no TikTok. E aí, quando eu recebi esse comissionamento, eu falei assim, cara... Vou reinvestir. Se esse corretor aí, esse corretorzinho, ele está fazendo um sucesso lá em Goiânia, cara, eu vou fazer um sucesso aqui em Brasília. Aqui em Brasília. E aí foi mais uma virada de chave. Eu comecei a investir na minha pessoa, na minha imagem. Depois eu vou postar uma foto aí, porque era péssima, gente. Ave Maria, hoje eu tô até melhorzinha. Só que eu fiz errado. Porque eu quis contratar, eu quis terceirizar o meu trabalho. E a gente não deve terceirizar o nosso trabalho. Nós precisamos fazer o nosso trabalho, até dentro das redes sociais. Porque o cliente, ele se conecta com a gente. Ele não vai se conectar através de um postzinho. Uhum. E aí eu fiquei patinando 3 meses, postando aquelas artezinhas toda montada e não tive nenhum lead. E aí veio a terceira virada de chave, que foi comprar o curso do Ricardo. Eu sou uma maior vendedora dele. Ele tinha que me pagar a comissão. Corretor de elite? Não, corretor influenciador. Que foi foi um dos primeiros, não foi? Foi o segundo curso dele. Peguei o cartão emprestado da minha amiga, que eu não tinha dinheiro para comprar. Nem cartão em nome sujo, né? Obviamente. E aí eu peguei o cartão dela emprestado, dividi em 10 vezes. Eu falei assim, cara, vou ter que investir nisso aí. Essa é a amiga do aluguel? Essa é a amiga do aluguel. Nossa, isso é muito importante, assim. É até importante a gente... só para contextualizar, a gente, acho que todo mundo, né, passa por períodos difíceis. Com certeza. Iguais o seu, acho que é mais difícil ainda, é bem profundo o que você passou. E é muito importante a gente frisar e honrar a vida das pessoas que nos ajudam nesses momentos. Porque a gente está num período da vida hoje, num momento do século aqui, que as pessoas elas não se importam tanto com as outras. Realmente. Elas estão muito individualistas. E você falar que existe uma pessoa que parou para te ajudar e que depois ajudou de novo. Exato. E falar sobre essa pessoa, honrar a vida dessa pessoa é muito importante. Muito. Valorizar as pessoas que de fato estão com a gente em todos os momentos. E nesse eu acredito que poucas pessoas, quando você olhou para o lado, tinham poucos ali no barco. Eu sempre fui uma pessoa muito expansiva e que eu falava que todo mundo era meu amigo. Eu tenho milhões de amigos. Quando eu passei por essa situação, eu podia contar na palma da mão as pessoas que me estenderam a mão. As pessoas que me ligaram, Ariane, você precisa de alguma coisa? Até na minha mudança de voltar para Brasília, as únicas pessoas que me ajudaram foi a minha irmã, minha família. Porque amigos, ninguém. Então, eu honro muito a minha família, honro muito essa minha amiga Alessandra. E nesse processo, eu quero muito falar que a gente precisa ter gratidão. Eu comecei a fazer uma prática da gratidão. Quero agradecer por todas as pessoas que tinham estendido a mão para mim e até por aquelas que não tinham estendido. Perfeito. E para eu poder crescer e romper, foi muito importante eu saber perdoar. Porque a gente fica muito magoado. As pessoas não te estendem a mão, as pessoas viram a cara para você. Só que quando a gente aprende a perdoar até as pessoas que nos fizeram mal, só assim a vida da gente anda. Fica leve. E aí... eu percebi, isso também por volta de julho, agosto, eu precisei perdoar as pessoas que nos fizeram mal em Uberlândia. O cara que deu golpe na gente, a esposa dele que era minha amiga. Eu precisei perdoar muitas pessoas para eu poder seguir a minha vida. E foi através de um choro mais profundo da minha vida que eu tive, tomando um banho. Eu falei, Deus, eu perdoo todas as pessoas que me fizeram mal. E a partir de hoje eu começo a escrever a minha história. Porque a gente não consegue andar sem perdoar. Então eu precisei perdoar para poder romper. E foi nesse perdoar, de ter gratidão pelas pessoas que me ajudaram, eu realmente escrevia, eu fazia o livro da gratidão. Deus, eu agradeço pelas minhas pernas, eu agradeço pelos meus braços, eu agradeço pelos meus filhos, pelo meu marido. Eu fiz uma lista de todos os dias agradecer.
E foi aí que começou a minha caminhada. E em outubro, quando eu comprei o curso do Ricardo, eu fazia... Sabe quando a gente zera Netflix? Aquelas séries maravilhosas? Eu zerei. Eu olhava, eu falava, cara, é isso. Eu escutava isso, eu praticava. Era realmente aprender e praticar, aprender e praticar. Para mim, foi uma das coisas que deram certo. Você considera esse momento que você saiu dessa situação, que não Sim. foi das melhores, que você teve Sim. que passar, infelizmente, mas que te ensinou muitas coisas, Muito. te mostrou muitas coisas, Muito. fez você praticar mais a gratidão. Com certeza. E aí você entra nesse curso, você considera esse curso uma virada de chave não para o mercado imobiliário, mas para se tornar a Ariane Palaoro? Ou Ele foi um dos meus marcos, porque antes de comprar o curso, eu já comecei a ir pra rua fazer o PAP. Você já ia? Já ia. Porque aí, nesse primeiro ano de 2020, eu fiquei em segundo lugar em vendas. No primeiro ano, eu voltei em abril, dezembro, estava eu recebendo premiação de segundo lugar de vendas. na Sério? imobiliária, Bacana. sério. Eu devo ter feito uma média de 20 milhões esse primeiro ano. Nossa, um E número muito. gigantesco. Gente, em E para dezembro... começar uma carteira na Claro. teoria nova, Só que aí em dezembro, e detalhe, nesse primeiro ano, 2020, eu quitei em agosto, em setembro eu já tinha quitado todo mundo. As Paguei dívidas. todas as dívidas, todas. Meu carro, ele tinha busca e apreensão, já não tinha mais, eu consegui quitar meu carro. E ainda consegui viajar em dezembro para Balneário Camboriú. Gente, Já a colocou pessoa... um passeio. Óbvio. Eu falei assim, aí, enfim, veio a crise de ansiedade, que eu falei assim, cara, eu fiz isso e agora? O que eu vou fazer? Eu falei assim, cara, eu preciso entrar no digital. Eu já estava pagando o carazinho do marketing, que não fez nada. Eu rompi com ele e falei, eu vou fazer meu trabalho, eu vou fazer o que o Ricardo está fazendo. E aí eu comecei a postar, mesmo nas férias, postava tal. E, paralelamente a isso, o meu marido também, amor, você precisa começar a divulgar dentro do Instagram e patrocinar. Aí eu, não, isso não é pra mim, isso é pra você que vende produto. Eu vendo serviço. Ele, amor, é pra você. Detalhe, meu marido já tava arrebentando de vender cortina. Tudo através do Instagram. E ele fez um vídeo meu e patrocinou. Quando eu voltei de viagem, dia 3 de janeiro de 2021, eu recebi minha primeira ligação do Instagram. Oi, eu vi que você postou um imóvel, eu tô procurando um imóvel para minha filha. Você pode me ajudar? Eu, claro. Vendi para essa cliente do Instagram. Veio outro. Vendi R$700 mil. E começou. Eu tinha uma média de uns 30 leads, assim, por mês, do Instagram. Uma coisa surreal. Aí eu falei assim, cara, achei minha veia. E aí, dia 21 de janeiro, eu mandei uma mensagem para o Ricardo, intencionalmente. Falei assim, Ricardo, eu já tinha mandado mensagem para ele em outubro, quando eu comprei o curso, ele me ignorou. E aí, em 21 de janeiro, ele me respondeu. Eu falei assim, Ricardo, pelo amor de Deus... Desse jeito, eu lembro perfeitamente a mensagem. Sou brasileiro, não desisto nunca. Pelo amor de Deus, olha o meu Instagram. E ele olhou meu Instagram e me mandou 3 áudios. Ariane, já tá indo muito bem, parabéns. Agora você precisa de conteúdos virais, conteúdos educativos, mas continua nessa que você tá indo muito bem. E aí foi a minha primeira conexão. E eu falei assim, esse cara vai saber quem é a Ariane Palaoro. Que aí é a minha meta, né? Que eu falo, cara, eu sou muito movida à meta. Ele vai saber dos meus resultados, ele vai me conhecer. E aí eu mandei um outro texto para ele falando o seguinte, Ricardo, contei minha história para ele. Eu falei assim, olha, a minha meta esse ano... Em 2020, eu tinha feito 20 milhões entre captações e vendas, né? A minha meta esse ano é fazer 20 milhões só de venda. E se eu conseguir, você tira uma foto comigo? Eu posso ir em Goiânia e tirar uma foto com você? Ele, claro, mas você não precisa disso. Eu falei assim, não, é a minha meta, eu quero ter um objetivo. E o objetivo é te mostrar meu resultado e tirar uma foto com você. Ele, não, então beleza. Dia 16 de maio, eu fiz 16 milhões. Em maio. No comecinho do ano. No comecinho do ano de 2021. Aí eu mandei pra ele, ele ficou super... Nossa, como assim? Eu falei, E fui indo. Já foi. Fui indo. E aí, fui posicionando ele, comecei a... E aí, fiz um vídeo que viralizou. Deu 5 milhões de visualizações. Um Nossa. vídeo feito lá no plantão da imobiliária, que eu dei uma informação ridícula. Que na compra do primeiro imóvel, você tem 50% de desconto na hora do registro. Que você paga 50% do primeiro imóvel. E eu fiz só um negocinho assim, ridículo. 5 milhões. E veio 10 mil seguidores através desse vídeo.
E eu falei, misericórdia. Tô famosa. Como assim? E eu queria apagar o vídeo. Que veio a galera... Cara, teve tanto comentário. Eu falei, gente, que povo aleatório é esse? E aí veio o meu vídeo viral que o Ricardo disse que tinha que ter. E aí eu tive outros virais também, logo depois desse vídeo. E eu fui posicionando ele. Porque eu queria ser o case de sucesso dele. E aí, dentro da imobiliária, eu comecei, gente, entra no Instagram, faz isso. Eu ensinei todo mundo da imobiliária. As pessoas olhavam pra minha cara e riam de mim. E eu ensinava, as pessoas riam de mim. Comprei o curso do Ricardo, dei a senha pra galera. Gente, assiste. Ninguém assistia. E aí eu falei, cara, vou fazer meu trabalho. Eu tentei ajudar, ninguém me escutou. E aí, em 2021, fiquei em primeiro lugar em vendas. Fechei 34 milhões. E, cara, foi sensacional. Foi um marco. 34 milhões. 34 É milhões. VGV. É VGV. Tem empresa que não Muito. faz isso por ano. Exatamente. Verdade. E aí eu comecei a escutar isso. Ariane, que número é esse? E eu falei assim, e eu achava pouco. Porque eu era sozinha. Se eu tivesse tido a sacada de ter contratado uma secretária, alguma pessoa, eu tinha feito 50 milhões fácil. Eu perdi muita venda. Porque eu não conseguia fazer tudo. Porque eu tinha que fazer, todo mundo. fazer o Instagram, gerar o lead, atender o lead, fazer o pós-venda. Eu faço tudo. Tudo era o que fazia. E aí, em 2022, eu entrei com outra meta, que era fechar 50 milhões. E aí, o Ricardo, nesse processo, a gente fez uma live e ele me convidou para estar com ele no programa dele ao vivo, que foi para falar sobre a minha história. E aí, mais uma vez, eu entrei em 2022 com crise de ansiedade, que eu falei assim, o mercado agora vai cair, taxa de juros subiu, o mercado não vai ser o que a gente que foi, né? Em 2020 e 2021. Uhum. E aí, gente, eu só intensifiquei Instagram. E nisso eu comecei a ter muita indicação, porque eu falo que o meu ponto forte hoje não é rede social. Ele é excelente para mim, mas o meu forte é presencial. É o olho no olho, é o atendimento, é o encantamento do cliente. Eu encanto meu cliente. E eu comecei a ter muito retorno, comecei a ter muita indicação, muita. E aí começou a fazer os degrauzinhos. E eu sou muito boa em captação. Para mim, o meu forte hoje é captação. Eu sei fazer... Você tem essa habilidade. Quebra de argumentação do cliente, assim, na hora. Eu deixo o cliente falando, eu terminou de falar, gente, cara, eu não saio de uma captação sem a captação. E hoje eu posso falar que 80% das minhas captações com exclusividade 5%. Então, eu atrelei o que eu sou muito boa no presencial e consegui externalizar isso no digital, que é uma das falhas hoje dos nossos corretores, querer entrar no digital e depois trabalhar o offline. Não, gente, é o contrário. A gente precisa ser muito bom no offline para poder externalizar isso no online. Porque o online, ele acaba que vira um propulsor. Enquanto você dorme, o negócio está trabalhando para você. Você realmente consegue transmitir a verdade do seu trabalho. E aí, gente, foi surreal também em 2022. Foi excelente. E eu comecei a ter vários convites através do meu trabalho de sociedade, parceria. Gente, eu nunca tive tanto convite de sociedade na minha vida. Todo mundo queria ser só a Ariane. Que bacana. E eu falei assim, gente, eu passo e tá bom. E aí, em 2022... Já em 2023, ano passado eu fiz 48 milhões em venda. Não fechei os 50, mas fechei quase. Gente, arrasou demais. Muito bom. É o VGV de imobiliária. De imobiliária, sim. Foi excelente. E imobiliárias que... Imobiliárias boas. Não é porque não é um VGV ruim. Não, a gente está falando de faturamento alto. Ou seja, se você é amigo da Ariane, você já pode pedir dinheiro emprestado para ela também. Não, gente, não, ainda porque não. o faturamento tá lá em cima. Pois é. E aí também, ano passado, através de lives, esses contatos com outros corretores, eu também fiz venda em Portugal. Eu vendi 2... Fora do Brasil? Fora do Brasil. Eu vendi 2 apartamentos em Portugal através de uma live. Que chique! E nessa transição aí, você contou um pouquinho da sua transição. Quando que você virou sócia? Quando que aconteceu? A sociedade, ela veio em 2021. Em 21. É setembro de 2021. Eles me convidaram porque já estava recebendo muitos convites. Aí eles me fizeram... Eu sempre quis ser sócia da imobiliária. Quando eu era de locação, eu já queria ser sócia. E eles já falavam em sociedade. E aí, em 2021, eles me convidaram para ser sócia. Eu topei, obviamente. Mas com uma porcentagem pequena e eu nada de vislumbrar algo no futuro. Eu lembro perfeitamente que o meu máximo era chegar em 5% de sociedade, que tinha sido me proposto. Ari, está com 2%, eu comprei. Não entrei porque eu sou legal e sou bonita, foi porque eu comprei.
Mas só que foi uma compra muito tranquila, eles me ajudaram muito. Eu honro a vida deles, Adriano e Bruno são pessoas que eu honro e vou honrar para sempre na minha vida. Eles, além de amigos, eu acho que fizeram até um papel de pai, sabe? Para mim, olha que eles são praticamente da minha idade. Mas são pessoas, assim, maravilhosas. E aí eles me deram essa chance de comprar 2% da imobiliária. Eu comprei em 2021, só que os convites de sociedade não cessaram. Eu continuei tendo muitos convites de sociedade. E teve um que eu contei para vocês, mas não vamos abrir o nome. Cantou em off. Tem off, que eu recebi o convite para ser sócia, balançou muito. Eu cheguei a pedir para sair da imobiliária, só que eles não deixaram eu sair. Eu falo que é assim, eu estava casando com essa imobiliária, e aí o padre perguntou, tem alguém contra esse casamento? Aí a Moni levantou a mão, eu sou contra esse casamento. Foi isso, e aí tudo mudou, que aí eles abriram uma porcentagem maior para mim e falaram que eu poderia ser agora diretora de vendas da imobiliária. Que eu poderia ter a minha equipe. E aí eu montei a equipe em 10 dias, coloquei 25 corretores. Nossa. Em 10 dias. Escolhi duas gestoras, chamei 2 gerentes maravilhosas. Um prazo recorde, hein? Muito rápido. Através de um story, gente. Gravei um stories. Começou a chover corretor. 25 corretores. Eles acertaram, né? A mulher que passou por tudo isso daí. Você acha que não vai dar conta? Tem muita bagagem. Vai dar conta, com certeza. Muito. Eu acho que é o seguinte, bacana. assim, quando você sabe de onde Deus te tirou, você sabe tudo aquilo que você passou e você sabe aonde você quer chegar, ninguém para uma pessoa determinada. Ninguém para. Eu sou muito determinada. O que eu foco, o que eu olho, eu alcanço. Pode demorar o tempo que for, mas eu alcanço. Então, a sociedade da imobiliária, antes deles acharem que eles queriam me ter como sócio, eu já queria ter eles como sócios. Bacana. A mesma coisa, quando essa outra imobiliária me chamou para ser sócia, eu já falava assim, eles vão me chamar para ser sócia. Eles vão me chamar. Então, assim, eu falo que tudo está na mente da gente. Aquilo que você pensa, todo o nosso pensamento, ele expande. Então, tudo depende de onde você quer focar e onde você quer chegar. Para tangibilizar esse Totalmente. pensamento. E isso daí acho que ajuda muito, né? Porque tem alguns momentos na nossa vida que a gente está tentando construir alguma coisa e tem algumas pessoas que acabam meio que, não sei se muitas vezes por maldade ou não, mas tenta desconstruir aquilo, né? E na sua vida teve isso daí? Teve alguém que, tipo, tentou desconstruir em algum momento? Alguém próximo de você que desacreditou de alguma coisa que você passou? Com certeza. Que tentava falar, não, isso não vai dar certo na sua vida. Quando a gente retornou, eu e meu esposo, claro, eu não tinha constância na venda em 2021, em 2020. Eu vendi muito bem, mas só que, cara, tem meses que a gente não vende, né? Antigamente, né? Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais isso. E aí, algumas vezes, ele falou assim, amor, faz o seguinte, procura uma carteira assinada. Se não dá, você pega, calcula, tira a média. Então, isso não, procura uma carteira assinada, vai ser gerente de alguma imobiliária, ou vem trabalhar comigo. E, assim, quantas vezes eu chorei por conta disso, por achar que ele não acreditava. E eu falo isso, ele fala, nem era assim, ele não acreditava na minha profissão, como tem muita gente que não acredita, tem muita gente que desvaloriza o nosso trabalho. É aquele fato, não deu certo na vida, virou corretor de imóveis, né? Sim. Desvaloriza muito. Sim. Nós mesmos também nos desvalorizamos, né? Perfeito, a gente não se defende. Não né? defende, a gente não estuda, né? Então acaba que as pessoas, o mercado enxerga, nossa profissão. Ainda tem muita gente que enxerga dessa forma. Sim. Então eu escutei isso, sabe? Eu lembro que me tirava, sabe? O chão, o ânimo. Só que como eu gosto de ser desafiada, adoro, gente. Fala que eu não dou conta de fazer uma coisa. Aí que vai. Aí que eu faço. Aí que a confusão tá armada. Total. E aí eu quis fazer dessa forma. Eu foquei e calei a boca. Não só do meu marido, que eu amo muito, mas de muita gente. Muita gente. E hoje, através do meu trabalho, eu ajudo muita gente. Não só a minha família, mas eu falo que quando a gente tem a bênção, a gente precisa também abençoar a vida de outras pessoas. Então, eu sei que hoje eu sou instrumento também para ajudar a minha família, sou a base. E o nosso trabalho, ele transforma a nossa vida, Sim, né? Então, sim. eu acho que algum corretor que possa estar escutando o que a gente está conversando aqui, eu gosto de dizer o seguinte, não é fácil. Não é fácil. Vão duvidar de você, vão mandar você parar, mas você só vai alcançar aquilo que você quer
se realmente arder dentro do seu coração. É verdade. E o meu ardia. Show, E queimava. Queimava. E é isso que vai fazer a diferença, né? Porque, Show. como a gente falou, às vezes são pessoas que estão próximos da gente e não é na maldade, Não, né? Ela não quer colocar você, quer proteger. Exatamente quer proteger isso. da frustração, Da né? frustração, Com de alguma certeza. situação que ele passou, né? Exato. Ou que não quer que a gente passe. Exatamente, Né? exatamente. Muito mais. Eu sou suspeito de falar porque eu admiro muito a Ariane. E uma das coisas que, quando eu tive o primeiro contato, que foi na palestra lá do evento do Gustavo, que eu percebi, e isso é algo que está nítido na hora que você fala sobre o mercado imobiliário, fala sobre atendimento ao cliente, é essa paixão, esse fogo que arde dentro de você sobre o mercado imobiliário, sobre oferecer o melhor. Só que hoje você está já num outro momento, que é de transcender, né? Porque quando a gente é corretor, a gente faz aquilo de uma forma direta para o nosso cliente. Sim. Hoje, o que está acontecendo na sua vida é que você se tornou uma referência no mercado imobiliário para muitas pessoas, ou seja, tem muitas pessoas que estão se inspirando no seu trabalho, se inspirando em você. E aí entra uma pergunta que é muito interessante, geralmente a gente faz aqui, que hoje você é fonte de inspiração para muitas pessoas. Você falou um pouquinho do Ricardo, você falou do Paulo Vieira. Do Paulo Vieira. Eu queria saber se hoje você tem alguma pessoa que é referência para você, porque eu acho que é importante a gente modelar. Sim. Né? Então, muita gente modela você, mas de repente você fala, viu, a Ari também tem as suas referências. Claro. Quais que são as referências de Ariane Palaoro, seja do mercado imobiliário, fora? Cara, eu tenho diversas referências. Eu já falei de duas, né? Mas hoje, o meu momento de vida os meus sócios são minhas referências. São pessoas hoje que estão no patamar que eu quero estar, que é o Bruno e o Adriano. Joel J é uma referência Adoro. Que bacana. gigante na minha vida. Ele fala muito sobre alta performance e ele traz a vida do atleta para dentro do mercado. E hoje eu consigo aplicar muito o quanto que um atleta precisa de condicionamento físico. Ele treina 1 ano para correr 7 segundos, 10 segundos, né? E ele às vezes não consegue chegar na marca, ele tem que fazer tudo de novo. Flávio Augusto é uma pessoa que... Gênio também. Gênio. Caio Carneiro. Então, esses 3, assim, para mim, são pessoas que, quando eu preciso de motivação, eu pego, ligo o podcast, coloco eles aqui para escutar e é onde eu vou seguindo o meu caminho. São minhas referências hoje, não é do mercado imobiliário, mas eu consigo trazer toda a fala deles para o nosso mercado. Porque falam sobre coisas que estão atreladas ao nosso mercado, não na parte técnica, Sim. mas sobre coisas que são necessárias. Inteligência emocional, alta performance. Igual você falou do Paulo Vieira, autorresponsabilidade. Nossa, gente. A gente bateu um papo sobre isso hoje. Isso, de fato, essa palavra precisa ser tatuada na minha e na sua vida. Totalmente. Porque isso faz com que a gente transcenda muitas coisas, né? Hoje a gente faz como se fosse um mastermind lá na imobiliária. A gente deu uma paradinha por conta da agitação, mas a nossa direção do nosso mastermind é o livro O Poder da Ação. Porque lá a gente consegue transitar por vários pilares da vida e o principal ele é a autorresponsabilidade. Então, o corretor hoje, para estar comigo, um corretor para estar na nossa empresa, ele precisa ter autorresponsabilidade. Se for um corretor de mimimi, de vitimismo, olha, tá fora. Porque quando eu enxergo a minha vida, claro, a gente não pode comparar todas as pessoas. Mas o principal, ela tem que ter autorresponsabilidade e saber que se ela está vendendo, se não está, a responsabilidade é dela. Se não está, por que eu não estou? O que eu preciso fazer? Com quem que eu preciso me conectar? O corretor ele precisa ter um olhar estratégico. E essa fala, eu falo diariamente lá no imobiliário. Corretor, tenha um olhar estratégico. Quem está vendendo? O que esse corretor fala? Quais são os jeitos que ele atende um cliente? Qual que é a fala dele? A gente precisa modelar as pessoas. E a gente, às vezes, está no plantão, um corretor está lá vendendo, você não pergunta para esse corretor, me fala, como é que foi essa venda? De onde que plantou essa venda? O cara tá ali do seu lado, Tá do acessível. seu lado. Jardel, você vendeu ontem, né? De onde que veio esse lead? Como é que você conseguiu esse lead? Como é que foi a venda? As pessoas não perguntam o óbvio. A pessoa está lá do seu lado. A pessoa que performa está do teu lado. E aí, às vezes, você quer pagar um curso caro,
sendo que tem as pessoas aqui no seu meio que pode te Que você pode ensinar. modelar e ter o mesmo Exatamente. resultado. E aí a pessoa vem falar de dinheiro. Eu não tenho dinheiro para investir no curso. Tá, mas o corretor tá aqui do teu lado, você não pergunta. Não modelou. Não modelou nem modelou. quem tá perto, vai modelar quem tá lá do outro Exatamente. lado da tela ou falando alguma coisa lá Exatamente. Show. Então, Show. essas são as pessoas. As referências Com de certeza. Ariane Palaoro. Isso Bacana. mesmo. Ariane, como a gente falou aqui, né? Hoje você virou uma referência já. Né, Gente, eu não no consigo. mercado. Meu Deus, esse povo tá me deixando muito chique, né? Você já é Não, referência. a live que foi feita, né, com o Martins, inclusive, o pessoal no outro dia lá no escritório, Até lá, hoje o pessoal que comenta, acompanhou né? ali, O pessoal gostou, falou verdade. muito bem de você. Que bom. Né? Então, acho que seria bacana a gente queria que você deixasse um recadinho pro pessoal. Qual a mensagem que você quer estar deixando para esse pessoal aí que vê você como referência, que hoje te acompanha e que hoje, de repente, está até iniciando no mercado imobiliário? Sim. Legal. Deixa um recadinho aí pro pessoal, até mesmo estamos encaminhando aí, né? É. Caminhando no final, vamos... Então, o meu recadinho vai ser um pouco longo, tá? Bom, Porque eu já é isso falei que eu falo gosta. demais. É Esse isso que aí. a gente gosta de aprender. Eu digo que todo mundo tem uma história, né? Seja ela boa ou ruim. Eu acho que essa minha referência foi a partir do momento que eu comecei a contar sobre a minha história, sobre o que eu vivi. E eu tenho certeza que assim você tem uma história linda para ser contada, você tem uma linda história para ser contada, uma pessoa que também que voltou de uma cidade, o interior, uma cidade pequena, veio para uma cidade que você não conhecia ninguém e você teve que reescrever a sua história sozinho. Então, eu digo que a minha referência é porque um dia eu deixei de ter vergonha da minha história e eu contei a minha história para todo mundo. E nisso, as pessoas se conectaram comigo, porque viram que uma pessoa saiu de baixo, não uma pessoa que é rica. Eu não vim de família rica, só que a única coisa que hoje me coloca como referência é porque eu decidi reescrever a minha história. Então, o que eu quero dizer é, você consegue reescrever sua história. Se você está passando por um momento de dificuldade, falta de grana, eu sei tudo isso que você está sentindo, que as pessoas estão passando. Só que só vai mudar, a sua vida só vai mudar a partir do momento que você decidir. E a partir do momento que você decidir, você precisa agir. A ação, ela muda o jogo. E o resultado, ela cala a boca das pessoas. Estou até arrepiada. Então, se você quer calar alguém, se você quer calar suas frustrações, a sua família, as pessoas, se você quer dar uma vida melhor para sua família, você precisa agir. E agir da forma que você está. Doente, com poucos recursos, talvez com um celular simples, talvez com uma roupa simples. Comece do jeito que você está, porque no processo você ficará muito melhor. E só pare quando você alcançar aquilo que você deseja. Então é isso Perfeito. que eu tenho para falar para as pessoas. Excelente, amiga. Queria agradecer a sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. A sua história é linda, ela conecta muitas pessoas. Eu, particularmente, sou um admirador da sua história. Já tive a oportunidade de ouvir mais de uma vez. E todas as vezes que eu ouço a história, eu me emociono muito. Porque, para as mulheres, eu costumo dizer isso lá no meu escritório, eu falo, é muito mais difícil. Porque as mulheres têm muito mais responsabilidades no dia a dia. Né? E a sociedade cobra. E a sociedade cobra, fica em cima, e tem os preconceitos, a gente sabe que tem cliente sem noção, Total. tem todo tipo de coisa que dificulta a vida da mulher dentro do mercado imobiliário. E ver que hoje você, além de ser uma corretora incrível, uma gestora incrível, com uma empresa que está em ascensão, voando muito, você ainda arranja tempo na sua agenda para conseguir ensinar as pessoas, entregar o que você sabe na internet, compartilhar os seus conteúdos nas suas palestras, aonde você está indo. E, além disso, ser uma mãezona incrível, uma esposa incrível para o seu marido. Enfim, eu admiro muito você, a sua história. E eu quero que você continue por aí, inspirando mais e mais pessoas. Eu sei que tudo que esse Brasil tem aí, para todas essas cidades que tem aí no Brasil para te receber, são poucas, porque a sua história ainda vai encontrar muitas pessoas. E a gente vai estar aqui para te ouvir mais uma vez, para te assistir, para te aplaudir de pé, porque você merece. Obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. Me sinto de verdade honrada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero voltar em Jundiaí novamente. Com certeza. Sim, vai voltar. A gente vai... Ano que vem tem mais. Opa! Né? Infelizmente, a gente falou isso aqui agora há pouco.
Se você não comprou o seu ingresso para estar amanhã no Imóvel 360, que a gente está gravando hoje um dia antes do evento, né? Você vai perder uma das palestrantes que a gente tem lá, a Ariane Palaoro, que vai contar um pouquinho da história dela e trazer muitos insights e conteúdos poderosos. Mas nem tudo está perdido, porque ano que vem tem de novo. Então, se você não conseguir esse ano por algum motivo, ano que vem a gente tem Imóvel 360 e sem dúvidas a gente vai trazer a Ariane aí, porque a história dela conecta e Dá sem show, dúvida né? é uma história que transforma a vida das pessoas do mercado imobiliário, transformou a minha, vai transformar a sua. E é isso. Obrigado, viu, amiga? Obrigada, eu que agradeço. Gente, deixa aí o seu like nesse vídeo, comenta o que você achou desse bate-papo, compartilha com o seu amigo corretor, essa história merece ganhar o mundo, beleza? Obrigado, minha amiga Ariane Palaoro, e é isso, até a próxima. Até. Próxima, pessoal.